Boa noite. É com muito prazer, muita alegria que a gente está aqui com a Ida e com o Toshi, em nome do Instituto Cultural Dinâmica Energética do Psiquismo, em nome do Instituto Ser Presente, hoje a licenciada aqui no Rio de Janeiro para trazer a metodologia DEP, nós, da coordenação do ICEDEP Rio de Janeiro, damos as boas-vindas a vocês. Hoje nós temos a Ida Puchinic, nossa mestra querida, cofundadora da DEP. Temos Toshi, não só um focalizador da DEP, mas também ele sustentou ao longo do tempo o ICEDEP, fez a DEP crescer, construiu a DEP, foi presidente também do ICEDEP. Então é com muita honra e muita alegria que a gente recebe a Ida, não apenas como uma mestra que nos acompanhou, uma terapeuta fantástica, uma pessoa muito querida. Estou fazendo Salamaleque assim, 30% menos do que eu faria, tá? Estou dizendo. E nós, dessa organização hoje, a gente agradece muito as bases do ICEDEP de antes, aqui do Rio de Janeiro, que também estão presentes. Muitas pessoas dessa base foram nossas terapeutas e hoje são nossas grandes amigas. Muitas pessoas dessa base contaram pra gente o que era a DEP, nos inspiraram para chegar até aqui. Então, Ida, querida, muito bem-vinda. Boa noite, gente. Agradecer a presença de todos que puderam estar aqui hoje. Faço parte do colegiado, do ICEDEP Rio, que desde janeiro desse ano, que foi que a gente conseguiu implementar, mas desde novembro do ano passado, que a gente se reuniu, já vem divulgando o trabalho, já vem divulgando o curso para fazer aqui também no Rio de Janeiro. Já houve um outro tempo que isso aconteceu, que foi tentado, mas por questões diversas não foi à frente. A gente está aqui nesse momento muito feliz, enquanto colegiado, de poder implementar esse trabalho. Então, agora, novamente, agradecer a presença de todos que puderam se disponibilizar e vir até aqui. É um momento exclusivo, porque a Ida está mais quietinha lá em Ravenna, onde ela mora. Nem tanto, Mas, por um compromisso dela, ela tá aqui nesse final de semana, então gentilmente cedeu esse espaço, essa oportunidade. E eu queria também apresentar as pessoas que são do colegiado, além de Yolanda, Vanessa Andrade, que faz parte do colegiado e da coordenação, Sandra Celano, dá um alô para todo mundo. A gente também quer prestigiar Samira Yunes, uma mãozinha, Marta Fontes. A gente tem também aqui Angélica Carvalho, que é recém-formada no curso DEP, fez em São Paulo, agora está compondo com a gente, colegiado, a gente está super feliz. Temos também, mais alguém? Cadê? Vanir, que está ali no final. E são pessoas que já estão há muito tempo nesse percurso, porque a DEP não é só enquanto a gente está fazendo o curso, Ela é um aprendizado para a vida toda. Então, o percurso continua. E essas pessoas vêm compondo o colegiado com a gente para a gente trazer esse trabalho para o Rio de Janeiro. Então, agradecer também ao pessoal do colegiado, agradecer vocês, agradecer os alunos, que a gente está com uma turma, dar um alô também, o pessoal que está no curso com a gente, que já começamos no mês passado, e deram sim para a DEP e deram sim para vocês mesmos. Então, a gente agradece a presença e dizer que o curso está em andamento. Esse final de semana, sábado e domingo, a gente tem a segunda classe. E, enfim, no final a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, para não tomar muito tempo daí.
como a gente falou da velha guarda, que felizmente não é tão velha assim, né? Quem foi da DEP, que já fez a DEP aí, né? Nós aqui, então, bem-vindas também e gratidão imensa pela presença de vocês até hoje. Eu vou pedir uma coisa, porque é importante a gente saber. Levanta a mão quem não sabe nem o que é DEP. Ai, que ótimo. É verdade, a gente acha ótimo, porque falar para aqueles que já sabem não faz nenhum sentido. Então, tem uma maioria que não sabe, então ótimo. Obrigado pela curiosidade de saber que eu estou aqui em cima porque eu sou decap dela, tá? Então fazem 30 anos que a gente trabalha juntos. Então quando precisa, né? A gente está aqui para ajudar. A gente vai fazer, às vezes a gente faz um bate-papo, um bate-bola em conjunto, tá bom? Então nos vai denunciando a idade da gente, né? Então, 2000, eu terminei a DEP em 2000, né? A gente começou a fazer, se conheceu em 95, 96, já tem 30 anos, 31 anos. Ele é velho. Tá vendo só? Denuncia, mas tá tudo certo. Então, vamos lá. Meu nome é José Toshimori Nakami, tá? Vocês falam Toshi aí, mas eu sou... Tem essa cara que tem aqui, mas quem fala é o italiano que está aqui por trás, tá? Então... Não, mas se vocês olharem, não é o italiano que está falando aqui. É claro que é um italiano, gente. É. Minha mãe não era italiana? Você conhece minha mãe? Então... E tudo isso que nós estamos vivendo aqui é uma coincidência enorme, né? Porque eu estou revendo pessoas que faz 30 anos que eu não vejo, pessoas que eu sou muito agradecida porque são muito meus amigos, me apoiaram em vários trabalhos que eu já fiz, né? Inclusive lá em Ravenna mesmo, Sebastião. Foi assim o meu grande suporte, né? E Marta, que nos abandonou, era a nossa médica local. Tebaldi, estou passando mal. Ela vinha correndo, agora ela não mora mais lá. Então, para mim está sendo muito emocionante, muito mais do que eu pensei que ia ser, né? Não imaginei que eu ia encontrar pessoas que eu não vejo há tanto tempo, né? E tem sido muito interessante. Isso eu estou hoje sem viajar mais, não posso viajar. Estou bastante idosa. Eu completei 90 anos esse ano. Então não dá para eu ficar para lá para cá mais. Eu já viajei muitíssimo. Mas eu tenho um neto que se casa amanhã e as duas avós estão vivas. Então ele faz questão das avós presentes. Nessa exceção, eu estou aqui no Rio hoje. Aí eu falei, bom, não custa fazer uma palestra para rever o pessoal. Eu não me dei a ideia de que eu ia ver tanta gente querida e que eu ia ficar tão emocionada. E também agradeço muito aqueles que nem nunca ouviram falar da DEP e estão aqui para ouvir falar da DEP, né? Nós chamamos DEP porque é mais fácil. Porque cada vez que falar dinâmica energética do psiquismo, virou DEP para nós e virou DEP para o mundo também. A DEP é uma escola de autoconhecimento. Então, a dinâmica energética do psiquismo é uma escola de autoconhecimento, desenvolvimento da consciência no sentido de encontrar a nossa essência. São exercícios, são trabalhos, eu vou falar sobre isso, que nos levam no caminho do autoconhecimento para encontrar a nossa essência. Esse é o nosso foco. Eu sei que tem muitas escolas hoje no mundo trabalhando nessa área. A gente é mais uma metodologia nesse sentido. Mas eu, embora seja uma das cofundadoras, eu considero um trabalho muito profundo, né?
A Deda Basso, que já está falecida, ela foi a minha parceira de trabalho e nós fizemos uma parceria que foi construindo essa metodologia. A Deda sempre foi uma pessoa muito forte, muito firme, e com muita clareza do que era o processo. E eu fui aluna dela há 10 anos, e nesses 10 anos eu fui aprofundando a minha expertise, né, também. E eu digo que eu devo ter sido boa aluna, que eu acabei virando cofundadora da escola. Mas acontece que foi uma coisa que não planejada. A dinâmica energética, como metodologia, não foi uma coisa assim, vamos sentar aqui e criar uma metodologia. O que é que você sabe, o que é que eu sei, como é que tá? Não, nós fomos criando. E é meio interessante porque existe uma condição energética que leva a gente a fazer as coisas muito subrepticiamente. A gente nem sabe o que está fazendo. A gente nem sabe o que está fazendo. Um belo dia acontece e ela existe. Hoje a dinâmica está bem instalada aqui nesse planetinha, né? E aqui no Brasil. Nós já tivemos umas classes em Buenos Aires, quatro classes, 4 turmas, porque a Deda é argentina de nascimento. E como ela tinha que ir para a Argentina toda hora, porque ela não tinha residência, nós levamos muitos anos para conseguir a residência oficial dela no Brasil, então ela tinha que sair do país e entrar de novo, aquela história. Então nós fizemos uma turma. Aí nesse inteirinho, uma das minhas filhas casou-se com um argentino, acredito, e eu tenho um neto argentino, então era assim, mel na sopa, né? Eu ia lá para ficar com meu neto, com a minha filha, e dava aula para as pessoas, depois até daí ia para poder entrar e sair do país, e nós fizemos 4 turmas em Buenos Aires, né? Bom, como que apareceu a dinâmica energética do psiquismo? Então, nós trabalhávamos, como a Deda era argentina, eu tinha que dar recibo para todo mundo, porque ela não tinha... A gente não conseguia a residência dela aqui no Brasil, demorou muito. O que aconteceu? Fomos procurar um advogado, como é que a gente faz para a Deda dar recibo? Ele falou uma coisa muito para 2 ignorantes. Muito simples, faz uma empresa, a empresa dá o recibo. Oh, que coisa maravilhosa, olha, uma empresa que dá o recibo. Vocês sabem o que é uma empresa no Brasil? Sabem, né? Então, só que nós não sabíamos. Todas as 2 psicólogas. Então, o que aconteceu? Ele falou, agora eu quero um nome para essa empresa. Nome? Ah, não sabemos o nome. Não, mas vocês precisam ter um nome. Bom, aí nós 2, tudo que a gente precisava fazer, nós sentávamos e meditávamos, porque como nós éramos muito diferentes uma da outra, não dava para conversar e achar uma coisa comum. A gente achava aqui, né? Então a gente sentava, meditava, cadê o nome? Nunca chegava. Aí aconteceu uma coisa assim, uma ex-aluna de anos de trabalho conosco, até de Salvador, ligou para nós numa hora que nós estávamos sentadas pensando, meditando, tentando achar um nome para tal da empresa. Aí ela falou assim, eu estou entrando, que eu quero fazer uma formação de bioenergética internacional. Eu trabalhei 10 anos com vocês, eu preciso de um nome. Aí a gente ainda brincou com ela assim, se você achar o nome, vai ser ótimo. Ela disse, pois é, mas eu tenho que mandar o currículo hoje. Ah, hoje nós também estamos procurando o nome.
Aí ela disse assim, então eu fiz o seguinte, botei 10 anos de trabalho com o Terra Basso e a Ida Bustinic, e para um trabalho corporal chamado Dinâmica Energética do Psiquismo. Olha, o nome caiu do céu através dessa pessoa. A gente falou, pronto, esse é o nome do nosso trabalho. E esse foi o nome apareceu dessa forma. Aí ela ainda explicou por que ela achava que era Dinâmica Energética do Psiquismo. A gente concordou, achou tudo lindo, e ligamos para o advogado e demos o nome da empresa. Cuja empresa só terminou ano passado, com o falecimento da Teda, e o que nós fizemos. Durante esses anos todos, são 35, 38 anos de trabalho, a gente começou a trabalhar juntas em 91 em São Paulo e fizemos 10 workshops para um grupo que queria fazer um trabalho conosco. Aí nós fizemos os 10 workshops, eu achei maravilhoso, eu estava fazendo a Bárbara Brena, eu tinha que ir para a Bárbara Brena, eu tinha que levar o dinheiro para pagar o curso, que não é baratinho e nunca foi. Então, aí eu combinei com a Teda o seguinte, nós fazemos os 10 workshops, os alunos pagam a gente em dólar, porque o dólar subia diariamente naquela época. Hoje sobe? Sim? Não sei. Mas naquela época subia. Então, eles pagam em dólar, fica fixo para eles, e eu pego o dinheiro, vou lá e pago a Bárbara. Então, 10 workshops em São Paulo. No fim do ano, os alunos falaram, eram todos terapeutas. Não queremos parar, não. Ano que vem nós queremos continuar. E eu achei ótimo, claro. Eu estava com o curso garantido lá nos Estados Unidos. Aí, o povo de Salvador, que trabalhava com a gente, eu morei em Salvador 40 anos, falou assim, não, vocês estão dando curso em São Paulo? Agora nós queremos o curso aqui em Salvador. Mas não tem curso, é umas aulas que nós damos. Não, agora vocês vão dar os 10 para nós também. Foi nessa época que começou a questão de achar o nome da empresa, né? Uma empresa que não existia. Nós dávamos, os alunos pagavam e a gente sobrava para a ida dar o recibo. Aí, bom, nessa altura, como a Teda tinha que ir para Buenos Aires, e o meu neto tinha nascido e eu também queria ir, o que nós fizemos? Abrimos uma turma em Buenos Aires. Tudo era assim, sopa no mel, era o mel na sopa, porque dava tudo certinho. Então, em 91, começamos em São Paulo, ainda sem nome, depois 92 em Salvador, 93 em Buenos Aires, e aí a Unipaz de Brasília, ou Tocha de Brasília, nessa época, né? O Tocha era de Brasília, eles tinham o curso da Unipaz, nós dávamos aulas avulsas para a Unipaz, eles falaram, nós também vamos querer o curso aqui, bota o curso aqui dentro da Unipaz, lá fomos nós para Brasília. Aí a coisa começou a ficar complicada, foi aí que a gente teve que arrumar um nome, foi aí que a gente teve que fazer uma empresa. Bom, Brasília tinha uma pessoa de Fortaleza que fez o curso em Salvador. Falou, eu acabei o curso e agora eu quero levar para Fortaleza. Bom, eu falei, não, eu não aguento esse negócio não. Já tem São Paulo, Salvador, Buenos Aires, Brasília, agora ir para Fortaleza, não vai sobrar tempo para eu fazer outra coisa na vida. Não vou para Fortaleza. A dona Teda Bassa era muito mais espertinha do que eu, fechou o contrato em Fortaleza e começou a dar aula e eu tive que ir atrás, né? Então, lá tínhamos nós em Fortaleza. Depois, o pessoal de Recife, Maceió, decidiram abrir uma turma em Maceió.
Eu já tinha me conformado que a minha vida tinha virado essa história. Lá fomos nós para Maceió, tivemos 4 turmas em Maceió. E depois de Maceió, a gente foi para Recife, a Belo Horizonte está mal colocada aí. Aí nós mudamos de Maceió para Recife, porque as circunstâncias de preço de avião. Né? Ir para Maceió é muito complicado. É muito mais caro do que ir para Recife. E Recife foca o pessoal do Nordeste todo. Lá mudamos nós para Recife. Então fechamos Maceió, ficamos em Recife. De Recife, nós viemos... Calma, agora já tem coisa demais, não dava mais nem horário. Mas nessa altura, o pessoal de São Paulo e de Salvador já tinham se formado, já estavam trabalhando junto com a gente, já podiam se deslocar, né? Já iam alternando com a gente. Aí o que nós fizemos? A Ida decidiu sair de Salvador e morar em Minas Gerais. Porque eu nunca gostei de Salvador, deixa eu falar bem baixinho. Não gosto de Salvador. Não é a minha praia. Eu não sou de praia, eu sou de serra. Nasci na terra e eu gosto de serra. Aí descobri o Instituto Renascer da Consciência, eu ia para lá constantemente. Acabei comprando um pedacinho do terreno que eles estavam vendendo e acabei me mudando para Minas Gerais. O fato de eu vir morar em Minas Gerais acabou que algumas pessoas já estavam fazendo o curso em outros lugares, de Minas fazendo em outros lugares, vieram e pediram, resolveram abrir uma turma em Belo Horizonte. Tinha gente de Belo Horizonte que fazia o curso em Brasília, né? Foi esse pessoal que abriu Belo Horizonte para nós, que é diferente do pessoal que está à frente hoje. Tudo bem. Esse ano passado, foi ano passado? Em 23, né? Belém do Pará, gente do céu, Belém do Pará, não acredito. Eu não vou para Belém. Mas era importante falar também que você já tinha bastante ajudante nessa época, né? Exato, a gente já dividia bastante as classes com outras pessoas. Você mesmo já era um professor ativo nosso. Pessoas de muita qualidade. Muito, eu sou muito agradecida, gente. A DEP não foi uma coisa que resultou do meu trabalho com a Débora. Nós fomos assim, o esteio, sabe? O esteio de uma casa. E, de repente, a casa cresceu e se transformou num trabalho que a gente nunca imaginou. Aí, nessa altura, eu e a Débora falamos assim, gente, o que a gente vai fazer com isso? Eu já estava com quase 60 anos. A Débora já era mais velha do que eu, 10 anos. A gente morre, isso vai ficar como? Vai ter uma brigaiada entre esse povo todo, porque cada um vai ser o dono da Débora. Aí nós tivemos essa intuição. Vamos fundar um instituto e doar a metodologia para o instituto. Então nós fundamos o Instituto Cultural Dinâmica Energética do Psiquismo, que é uma entidade sem fins lucrativos. Diminuiu consideravelmente os atritos, né? Porque ninguém é o dono. O Toshimori foi assim um grande esteio para nós. Durante anos ele dirigiu o Instituto, bastante, né? E finalmente, com uma hora antes da Débora falecer, nós decidimos doar totalmente. Passamos legalmente toda a metodologia para o instituto chamado ICEDEP. Assim como é a DEP, o outro virou ICEDEP, né? Hoje, quem comanda e é o guarda-chuva de todas as classes é o ICEDEP.
Esse ano passado abriram Rondônia. Vocês sabem onde é Rondônia? Eu não sabia. Eu achava que era um lugar no mapa do Brasil. E hoje tem classe lá em Rondônia. E pelo que eu disse, Rondônia eu não vou. E eu realmente nunca fui. Eu já estava velha demais para fazer 12 horas de viagem de avião para ir, fora as mudanças de aeroporto. É um negócio fantástico. Eu admiro a entrega desse pessoal da DEP. Admiro muito. Eles vão numa boa para Belém, vão para Rondônia. E aí, quando foi o mistério, todo esse povo que se formou em São Paulo, nunca pensamos de abrir aqui, né? Vocês todos se formaram em São Paulo, porque São Paulo e Rio é ponte aérea. Então, não vamos nunca abrir o Rio de Janeiro. E, para nossa surpresa, esse povo se reuniu e esse ano abriu a primeira turma da dinâmica aqui. Vocês abriram em novembro, né? Nós começamos a divulgação em novembro, você fez a primeira palestra, e começamos agora em junho a primeira classe. A classe começou em junho. Começou em junho. Nós fizemos em abril e maio 2 grandes encontros por 3 dias. Realmente eu admiro, viu? Tenho a maior admiração, que a gente dá um trabalho fantástico. Trabalho fantástico. E parabéns. Então amanhã nós começamos a segunda classe daqui. Ainda está aberta a entrada de pessoas, né? O nosso amigo dará a segunda classe. Eu estou no casamento, não vou dar classe. Vou ser vó. Então, essa é a história. Porque uma história é uma coisa boa, né? Para a gente saber de onde saiu esse negócio. Hoje, o ICEDEP tem um grupo grande que se reúne de 15 em 15 online para decidir os rumos do trabalho. Eu assisto todas as reuniões, embora hoje eu sou a rainha da Inglaterra. O que eu vou fazer? Está todo mundo decidindo tudo. Maravilhoso. Não tem um dono. É um colegiado enorme, 20 pessoas tomando decisões com pequenos grupos de trabalho em cada área. As coordenações locais de todos esses locais têm representantes nessa reunião, que graças a Deus a internet junta todo mundo. Então eu não tenho o que fazer. Já fiz tudo que eu tinha para fazer, né? E eu sou muito agradecida, gente. É muito bonito ver. Agora, às vezes, eles ficam decidindo, viu, gente, aqui para nós. Eles ficam decidindo cada besteira. Sabe a cor do rabo do elefante, o chifre do não sei o que. Olha, sinceramente, uma vez nós fizemos uma revisão completa do estatuto. Meses de trabalho, porque 20 pessoas reunidas, de 15 em 15, para fazer a revisão de um estatuto. É um negócio fantástico. Aí acabou, gente, acabou, graças a Deus. Aí eu estou aqui assim, assistindo aquele negócio na telinha. Aí uma simpática falou assim, agora que a gente acabou, tem que fazer a revisão. Eu aí caí assim. Falei, não conte comigo. Revisão da revisão, e fizeram, muda essa palavra, muda aquela, botar vírgula no outro lugar, e vocês estão funcionando, né? Aí a Yolanda está gostando dessa história. Então, gente, foi um trabalho belíssimo, né? Eu assumo a responsabilidade de sustentar. Isso eu faço. Claro que nesse interim teve o pessoal entrando no Brasil
teve todo o curso da Bárbara Brena, que não é moleza, não é não, querido? Você sabe muito bem o que eu estou falando. E a filharada, que eu tenho um bando assim atrás de mim. Os netos, agora os bisnetos. Meu bisneto mais velho faz vestibular esse ano. É fantástico. Então, olhar a vida se desdobrando é uma coisa fantástica. Muito interessante, com todos os percalços, porque tem muitos percalços. Mas a gente atravessa os percalços. Todos nós aqui sentadinhos temos muitos percalços. Todos nós. E os percalços são os nossos aprendizados. A nossa purificação. Porque quando eu aprendo algo, eu mudo de classe, né? Se eu aprendo o terceiro ano, eu passo para o quarto ano. Se eu aprendo o quarto ano, eu vou para o quinto ano. Então, nós vamos embora. Então, essa é a história. Agora eu vou falar um pouco do o que é a dinâmica energética, principalmente para quem não conhece. Não sei nem como é que veio parar aqui, mas se não conhece, eu vou falar da dinâmica. Nós chamamos essa escola, que aliás, quando eu fui falar com o advogado, que eu falava, a escola, ele disse assim, a senhora é registrada no MEC? Não, o MEC não registra esse tipo de trabalho, então não é uma escola. Não, mas nós chamamos escola, é um nome fantasia. Meu Deus do céu, é um nome fantasia, pronto. Nós chamamos escola porque é um caminho. É um caminho que você vai passando por experiências, né? É uma escola que nós chamamos iniciática. Por que iniciática? Porque ela inicia você numa estrada. Se ela inicia nesse despertar da consciência humana para um novo caminho, ela iniciou você naquele processo. E são muitos passos. Nós temos 20 classes. É o arranha o caminho. Porque nós estamos aqui há 30 anos, 20 anos. Quantos anos vocês têm já de trabalho na DEP? E Yolanda, eu me lembro, foi para São Paulo, 8 anos? Em 2008. Comecei na turma de 2008. Começou em 2008. E até ano passado você ainda vai, né? Quase que eu estava indo, sim, eu estava no colegiado de São Paulo. Então, não para nunca. A gente não para um processo. Do momento que você começa um processo inicia um processo de caminhada para dentro, você não para nunca. Não? E é aqui que a gente fala, eu desperto a consciência humana para esse caminho. Porque a maioria de nós pensa que está aqui para fazer faculdade, casar, ter filho, comprar geladeira, outra geladeira, um freezer, né? Um carro, outro carro. Mas todo mundo tem carro e precisa de outro carro. Porque não combina o horário com... Entenderam? Nós não estamos aqui para fazer isso. Você tem que despertar que você está aqui para um processo de manifestar nessa forma física a essência daquilo que você é verdadeiramente. Mas alguém ou algo tem que despertar você para isso. Sozinho é difícil a gente despertar para uma coisa, né? Então, o nosso trabalho é caminhar em direção do crescimento permanente em busca de si mesmo. E eu vou contar uma coisa bem baixinha aqui. A gente vicia, viu? A gente não para nunca. Não é? Ó, Sebastião ali, que já é bem velhinho, né? Né, Sebastião? Um pouquinho, né? Nós, né? Nossa adolescência tardia, né? Adolescência tardia. Nós nunca paramos.
E é isso que traz sabor à nossa vida. É isso que traz desejo de continuar, de fazer alguma coisa aqui. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui nesse planetinha? Difícil, né? Planetinha é difícil. Porque ele é um planeta de terceira dimensão, é físico. E a característica de todo planeta físico é atrito. Se não tiver atrito, a gente não dá um passo aqui. Né? E são os atritos, quando eles são trabalhados, é que eu amadureço. Que eu me torno uma pessoa mais consciente. Né? Então, esse processo de autoformação faz com que eu desperte para esse trabalho interno. E é nesse trabalho interno que eu encontro aquilo que eu sou verdadeiramente. O que sou eu? Qual é a minha qualidade? Como é que essa qualidade está se expressando no mundo? Porque a maioria de nós, não dá para enxergar. A maioria de nós faz o que a cultura disse para nós que é para fazer. A maioria de nós. A maioria de nós cumpre direitinho a tarefa que os pais passaram para nós. Que a cultura que eu nasci falou que esse é o caminho que você tem que seguir. Semana passada, na minha família, teve um festival, porque um dos meus sobrinhos, que é um médico importante lá em Salvador, formou 2 filhos em medicina. Todo mundo achou o máximo. E eu fiquei com pena dos coitados. Eu falei, gente, eles não fizeram mais do que a obrigação. Eles nasceram para ser continuação do que o pai está fazendo. Tomara que eles consigam despertar pelo caminho fora, que eles não são só médicos. São seres que têm uma tarefa para cumprir nessa terra. E qual é essa tarefa? Qual é a tarefa que cada um de nós tem? Eu tenho a felicidade de ter encontrado a minha tarefa. E eu sou totalmente entregue a ela. Eu acho isso a minha felicidade. É claro que nesta tarefa tem todos os adendos, família, filho, netos, bisnetos, casamentos, separações, que é moda também agora, né? Mudanças de casa, mudanças de cidade. É a vida, né? Então, a DEP postula que nós temos 2 caminhos nesse planeta que é físico. Um caminho que é a corrente horizontal, que é isso que nós vivemos aqui. Cresce, se forma, casa, compra geladeira, fogão, carro, né? Vai mais curso, né, vocês? Quanto mais curso a gente faz, mais curso a gente quer fazer, porque acha que ali tem a solução de alguma coisa. Isso é a corrente de vida horizontal. E temos uma corrente de vida que é vertical, que é o ser se manifestando na forma. Não é uma linguagem abstrata. Quando eu tenho essa planta aqui, que é uma planta viva, ela tem uma qualidade que está manifesta nessa forma. Agora eu faço a pergunta. Na corrente vertical de energia, cada um de nós é uma qualidade manifestada nessa forma. Cada um de nós.
A gente é só isso, uma qualidade do universo manifesta na forma. E o que eu preciso apresentar para o mundo é essa qualidade. O resto é adendo. O filho, o neto, o carro, a casa, a profissão, é a forma se expressando no planeta. Alguma nós temos que expressar. O reino mineral expressa a cor dele. Quando ele irradia aquela cor, ele está expressando a qualidade. Um cristal roxo, um cristal rosa, um cristal transparente, ele está apenas expressando quantos anos? Bilhões de anos para chegar na transparência. Quando o reino vegetal expressa a sua qualidade, ela não discute com a qualidade. Margarida não quer ser rosa. A rosa não quer ser manga. Nós temos esse defeito, né? Nosso defeito principal é querer ser o que a gente não é. Mas o reino mineral e o vegetal não discute com a forma. Ele expressa a qualidade dele totalmente. O reino animal, enquanto os homens não se levem a condicionar os pobrezinhos para tomar picolé lá sentado no... Hoje meu amigo falou assim, nós fomos tomar um sorvete. Eu também tomo sorvete, adoro. Aí ele falou assim, o meu cachorro senta aqui e come o picolé. Eu falei assim, gente, coitado do cachorro. Está virando humano e nem sabe. Se ele soubesse, ele não tomava o picolé dele, porque ele continuaria expressando a qualidade do cachorro que ele é. Então, o animal expressa a qualidade, o leão expressa a qualidade dele totalmente. O cavalo expressa totalmente. A minhoca faz a tarefa dela, as formigas, misericórdia. Eu moro lá em cima do formigueiro, né? E expressa a qualidade dela. Eles não discutem. Mas chegamos no reino humano, que é uma das da manifestação da forma nesse planeta. Se eu sou rosa, eu quero ser margarida. Se eu sou margarida, eu quero ser petúnia. Entenderam? Eu estou sempre querendo ser aquilo que eu não sou. E o que eu sou verdadeiramente, essa qualidade que eu sou, eu não sei. Né? Então, o que é que faz com que eu compreenda isso? A minha consciência. Eu tenho, como é que fala? A pessoa que sabe que existe, né? A consciência que sabe, você tem que saber. O pecado vai falhar. Já deu aqui. Então, você fala que a consciência, primeiro a gente vai ter consciência de si mesmo. Né? E tem outras maneiras de a gente observar que existe uma consciência. Né? Então, quando a gente vai ver aqui, de repente, uma consciência, a gente faz a diferença com todas as letras maiúsculas, uma consciência muito mais ampla do que a única consciência de si mesmo. Né? Você vai ampliando esse grau de consciência para algo muito maior do que só eu sou. Né? Então, mas de todo jeito, essa consciência, que é a consciência de mim mesmo, ela, dentro daquilo que a gente começa a olhar para dentro da gente vai trabalhar justamente aquela corrente que ela estava falando anteriormente, o que é uma atenção e o que é uma intenção. Né? Vou continuar aí? Tá bom. Tá vendo como é que é? Ela vai descansar, eu tenho que pegar o negócio, mas tá tudo bem. Então, ela falou, né, questão daquilo que é descendente e aquilo que é ascendente. A consciência daquilo que é descendente é uma informação.
né? Como ela é uma informação, a gente tem a atenção dela. A informação, ela vai ao mesmo tempo dar a forma. Então, a informação traz a forma dentro do nosso planeta físico, né? Então, aí a forma já passa a ser justamente a intenção é a forma, a atenção é a informação. Então, algo informa para ter forma, principalmente no nosso sistema humano. Isso. Porque só para complementar, não, pode. Porque o sistema humano, como ainda estava colocando, cachorro não vai ser gato, gato não vai ser cachorro, mas o humano, o sistema do ser humano, ele é aberto. Se vocês fizerem uma imagem de uma sinapse, ela tem um espaço entre um e outro. A hora que a informação pula de um lado para o outro, forma-se uma sinapse daquilo que é. Por ser o sistema humano, ele ser aberto, é que a gente pode fazer ressignificações de tudo aquilo que a cultura nos apresentou e que a gente foi tendo como forma. E isso é a base do nosso trabalho. Como que é a base do nosso trabalho? O sistema neurológico do ser humano é um sistema aberto. O animal tem um sistema neurológico num circuito fechado. Certo? Ele não é um exemplo mais óbvio. Se a cadela entra no cio, o macho tem a reação direta, porque o sistema dele é assim. É fechado o circuito. O ser humano não. Porque aí entra aquilo que a consciência do ser humano ainda não sabe, mas ele vai ter que aprender. O que me diferencia de todos os outros reinos? Por que o reino humano se acha? Que nós nos achamos, né? A gente se acha melhor do que os outros reinos. Superior. Não somos. A única coisa que me diferencia de todos os outros reinos é que eu escolho. Nenhum outro reino escolhe. Se eu achar um cristal, eu pego ele, boto ele aqui em cima da mesa, ponho ele no meu quarto, ponho ele, levo, devolvo para a natureza. Ele não fala nada. As plantas, coitadinhas, nós fazemos dela o que queremos. Destruímos ou construímos, levamos ela para outro lugar, modificamos os DNAs dela, fazemos outras plantas. Elas seguem o caminho. Elas não escolhem. Os animais não escolhem. A abelha faz mel desde o início da humanidade e continuará fazendo. Todas as galinhas vão atravessar na frente dos automóveis pela eternidade. Não é verdade? Se ela está nesse lado, o automóvel vem, eu moro num lugar que tem muita galinha solta. É fantástico. Se ela está desse lado da estrada e vem um caminhão, ela não fica esperando o carro passar, não, ela atravessa. Vai para o outro lado da estrada. Ela não muda isso. Mas o ser humano escolhe, ou deveria escolher. Essa é a característica que me faz, com a consciência, saber que eu faço parte da totalidade. Eu escolho qual é o caminho que eu quero fazer. Eu posso continuar repetindo a cultura pela eternidade. Ou posso escolher dar um passo além daquela cultura que eu nasci. Eu posso saber que eu faço parte da totalidade
ou nem nunca tomar consciência disso. Mas no momento que eu tomo consciência, eu sou parte da totalidade, eu vou escolher um caminho que me leva a fazer parte dessa totalidade. Então, quando a gente fala que o caminho da ADEPE é iniciático, ele está mostrando que eu, nessa forma física, que nós chamamos uma consciência corporificada, eu posso escolher, embora eu tenha uma limitação da forma, eu posso escolher o caminho que eu vou fazer. Ficou claro esse raciocínio? E eu acho isso fundamental para todos nós. E esse é o rumo que a ADEPE propõe. Então, eu queria dizer isso. Como nós somos consciência corporificada nessa forma, uma das nossas bases de trabalho é que, como eu faço parte da totalidade, a totalidade não se manifesta na sua expressão máxima. No plano físico, o plano físico é um plano denso. Fora da densidade, nós temos muitas camadas de energia. Só aqui no humano a gente é consciência do campo físico, do emocional, do mental. Pelo menos, alguns de nós alcançam campos que não são nem físicos, nem emocionais, nem mentais. Não precisa ficar vendo coisa da clarividência, não. Estou falando de percepção. Então, uma das bases do nosso trabalho é que nós temos um campo de energia multidimensional e que é possível alcançar campos de energias além do físico, e do emocional e do mental, do momento que eu vou falar uma palavra que não combina, que eu me limpo das impregnações que a cultura colocou. Porque o campo mental, o nome da mente é mente, ele mente. O campo mental mente. Como é que eu formo a consciência do que eu penso que eu sou? Eu olho para a Silvia, aí eu vejo a Silvia, imediatamente eu falo, uma mulher branca, de mais ou menos na idade que ela tem, que eu nem sei qual é, mas ela é uma senhora inteligente, porque tem cara de inteligente, né, fez um curso, trabalha com aquilo, eu vou classificando, vou botando as coisas na caixinha assim. E aí acontece uma coisa, estou botando o nome, é branca, então ela deve ser filha de pessoas que vêm da Europa, porque os europeus aqui são brancos, é sério? Mas aí eu classifico, eu boto nome, eu vou formando uma consciência mentirosa, porque isso não é o que ela é. É o que eu acho que ela é. Eu classifico de acordo com a cultura que eu nasci. Boto o nome. Amarro tudo. E aí entra outra parte dessa brincadeirinha. Eu não gosto desse modelo. Eu acho que ela devia ser... Percebe? E aí, se ela aparecer com uma pessoa que eu não gosto, é pior ainda, né? Que aí eu não vou mais gostar dela. Além de que eu acho que ela... Não, ela parece com aquela tia chata que eu tenho. Não, ela deve ser uma pessoa chata. Eu classifico tudo. Eu formo um conceito de acordo com a cultura que eu nasci, de acordo com as impregnações que eu tive durante a minha vida, que não são verdadeiras.
elas não são verdadeiras. Com isso, eu impeço de ver a pessoa, ou o objeto, ou aquilo que ela é. Aí eu olho para isso aqui, eu falo assim, é bonitinho, está com cara de coisa asiática. Será que isso veio da onde? Deixa eu ver. Percebe? Às vezes o negócio nasceu ali na esquina. Aí eu julgo ela que fala assim, não, ela botou isso aqui porque ela quer se exibir, que ela tem coisas especiais, percebe? Eu faço um monte de conceitos que não são verdadeiros. Essa consciência que eu tenho é cultural. Para mim foi muito bom ter ido à Índia. Sabe para quê? Para desmistificar tudo que eu pensava que era errado. Especialmente o que era necessário escovar o dente, não sei quantas vezes por dia. Ninguém nem escova o dente. Não tem água, não tem casa. Que eu ando seguro de mão dada com a minha amiga, abraço minha colega, pela rua com ela. Não, na Índia as mulheres não se tocam. Mas os homens andam agarradinhos uns com os outros. Não tem problema nenhum. É parte da cultura. Vá para o exterior, você sabe direitinho quem são os brasileiros. Ou são brasileiros ou são italianos. Ô barulho, meu Deus do céu. Não tem barulho. O brasileiro não tem o menor respeito em lugar nenhum. Grita, fala, fulano, olha. Meu Deus do céu, eu ficava assim quieta, sabe? Me recolhia nos lugares, ficava olhando. Esse é brasileiro, com certeza. Grita, fala com o outro no meio do caminho. No interior, então, é fantástico. Durante muito tempo, quando eu cheguei lá onde eu moro, eu às vezes vinha pegar o ônibus para ir para Belo Horizonte, bem cedo de manhã, para não ir de carro, essas coisas. Hoje nem tem chance mais. Era fantástico. Se você pegasse o ônibus antes das 7, todo mundo era assim, fulano, você já se mudou? Isso ele está aqui no começo do ônibus, está perguntando para o outro que mora lá no fim do ônibus. Não mudou? O que aconteceu? Não deu certo lá? Não, porque isso... Você ficar sabendo da vida de todo mundo dentro do ônibus. É uma coisa fantástica. Isso é só nesse nosso maravilhoso país. Cultura. Isso é parte da cultura. Então, essa consciência cultural não é a verdade. Então, como é que eu me relaciono com o outro? Como é que eu olho e percebo qual é a essência daquele outro? Como é que eu ajudo, estando junto no momento que o outro está precisando? Não é dando conselho, nem ficando fazendo trabalhos. Não, é estando com ele inteiro, na minha essência. Então, a multidimensionalidade, uma das coisas que nós na ADEP preservamos e trabalhamos com muito cuidado. Agora, você pode andar? Uma das coisas que nós trabalhamos muito, não, pode passar isso aí, é os mapas. Nós temos mapas de estudo que foram construídos ao longo da nossa... Não apareceram na primeira classes, não. Você é da primeira classe, Vinho? Você é da primeira de São Paulo, você também. Já apareceu a espiral? A espiral é um mapa de desenvolvimento da consciência. Como é que a consciência aparece no ser humano? Porque eu quando nasci, ou qualquer um de nós aqui, nós temos a consciência de peixe, sabia?
A gente olha para o bebezinho, aí o bebê está lá no bercinho, ele faz assim, e ele vai lá. Olha como ele é inteligente, ele já está arrastando aqui. Na hora, ele é um peixe. Ele é um peixinho. Imediatamente, ele começa a formar imagem. Porque a mãe segura, a mãe, a maioria das mães, né? Abraça, bota no peito, olha para ele, fica embevecida com a cria. Ele começa a sentir conforto, palavrinha importantíssima para nós. Tudo que é conforto, eu gosto. Tudo que é desconforto, eu não gosto. Então, se eu for uma mãe dura que não sabe pegar o bebê, que não gosta do bebê, porque a gente às vezes não gosta do filho, né? Não é todo mundo que gosta, não. Ele fica com desconforto. Então, quando eu disser assim, mãe, é uma coisa desagradável para ele. Mas se ele sentir o conforto, ele vai dizer assim, é agradável. Minha mãe, né? Mas às vezes a mãe não é isso, não. Eu vou formando conceitos, percebe? E depois eu tenho o nome. A espiral está andando, ó. Aí vem o nome. Isso que me dá conforto, que eu gosto, que me preenche, chama mãe. É um desenvolvimento que vai dependendo do amadurecimento do sistema nervoso também. E fica impregnado no seu corpo com uma sensação. Então, o que a DEP trabalha? Ela entra pela sensação no seu corpo. Qual é a sensação que cada um está sentindo agora? Sensação é uma coisa tão primária, porque a gente depois tem, além da sensação, o tal do gosto, do tal que não gosto. Depois eu botei nome. Então, a sensação fica longe. Então, eu não me dou conta da sensação. Mas se eu entro num lugar e eu me sinto mal naquele lugar, algo em mim ficou desconfortável. Eu vou procurar saber onde está isso no meu corpo. E o que me deu desconforto? E nós somos tão bobocas como humanos que eu sinto o desconforto e fico na relação, e fico na reunião, e fico assistindo essa mulher falando essas maluquices todas. Ou porque fica com vergonha de levantar e ir embora, né? Percebe como que a gente vai formando os conceitos? Como é que a consciência se organiza? Então, nós temos muitos padrões vibratórios que nós não temos consciência deles. E trabalhar com isso é uma das tarefas que nós temos dentro da DEP. Em todas as classes nós trabalhamos a sensação e o que ela representa para mim e como eu transformo. O trabalho é transformar. Eu não vou entrar em detalhes, porque esses são todas as classes, né? Estou apenas dando notícia para vocês que o nosso trabalho tem muito fundamento na neurologia, na biologia, nos conceitos básicos da física quântica. Não. O outro mapa que nós usamos, que é diferente da espiral, porque esse mapa não é de desenvolvimento. Esse mapa é de informação.
Campos de informação. São campos de informação. Os campos de informação são sutis da energia essencial, e aí são aqueles triângulos abertos, ou campos de informação que são culturais, que eu aprendi na cultura, que eu estava explicando antes. Aí são os triângulos fechados. E esse grande triângulo aberto é a essência, ela que sustenta a vida. E isso nós estudamos detalhadamente onde está e qual é a expressão disso no corpo. Então eu queria falar que a forma física, o corpo físico, é a minha expressão do ser que eu sou nessa existência. Que entrar na forma, estudar ela, sentir a expressão dela na vida, estudar a sensação que está na forma, é que dá para mim a consciência de quem eu sou. Esse é o nosso trabalho. E temos um último, é o último porque é o último que eu estou falando, viu? Ainda não apareceu o próximo. Estamos esperando que os novos que estão se organizando aí vão apresentar novos mapas. Né? Até o fim da vida, até daí a minha presença na criação da metodologia, esse é o último mapa que nós trouxemos. O que é esse mapa maravilhoso aí? Esse mapa quer dizer o seguinte, essa elipse fechada é o que eu sou na vida, é o que eu penso que eu sou. É tudo que eu vou repetindo da história que eu construí. Porque meu pai, porque minha mãe, ilusão absoluta. O pai e a mãe são só expressão do seu campo de energia. Eles não são responsáveis pelo estado que você vive. Mas a gente gasta rios de dinheiro falando do pai e da mãe, né? Nas terapias. Ajuda, a história ajuda bastante, mas não é o fim da terapia. Eu vou repetindo a história. Tem gente que atravessa uma vida inteira repetindo. E pior ainda, repete a história dos pais, dos avós, né? Nem se dá conta que está repetindo. Nem se dá conta. Então, nosso trabalho é despertar a consciência do ser humano para que ele, você está repetindo. Está repetindo. Onde o espaço entre a permanência e o microfone. Professor, o importante desse mapa é esse espaço aqui. Como a gente tem escolha, porque o nosso sistema é aberto, quando existe um espaço, é a hora que você consegue sair da permanência. Um espaço, ou a gente chama até o espaço de silêncio. Porque a hora que você se dá conta daquilo que está permanecendo e você faz a sua escolha, e existe esse espaço fisiologicamente no corpo da gente, a hora que a gente faz a escolha, você pode, então, fazer transformação, fazer transmutação, transcendência. É necessário dar-se conta do espaço que existe. Muitas vezes esse espaço aparece porque um choque qualquer acontece na vida da gente. Ou a gente perde pessoas, ou a gente perde o emprego, ou porque a gente, de repente, fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu fico nessa história, repetindo a mesma coisa?
vem um anseio interno de buscar algo. E aí começa todo um processo de busca. E aí é o grande processo que inicia, primeiro, de arrumar a casa que está toda escangalhada, depois onde eu vou botar o pé, onde eu vou, como é que eu busco. E a maioria de nós que está sentada aqui está fazendo isso, está nesse estágio. Porque senão não estava aqui. Está no estágio de buscar uma coisa que ele não sabe o que é. Aí vai para os cursos, né? Paga uma nota para o curso. É verdade, todos nós estamos fazendo isso. Eu não parei em nada, até hoje eu continuo buscando. E se você parar, você morreu e pode deitar. Então, agora, os passos que a metodologia oferece para o trabalho contínuo, né? Desenvolver a atitude de presença e observação. Ocupe seu corpo. A maioria de nós não ocupa o corpo. Fica no mental. Naquele jogo de observa, classifica, mas ocupe seu corpo. Entre no seu corpo em qualquer circunstância. Então, nós temos muitos exercícios que botam a gente dentro do corpo. Né? Depois, trabalhar o estabelecimento do aterramento, do grounding. Uma coisa óbvia. Todos nós somos células planetárias. Senão não estava no planeta. Estava em outro planeta. Então, todos nós somos terreno. Esse negócio de falar, eu sou das Pleiades, eu sou isso é besteira. O ser humano encarnado é terreno. Você é terreno. Então, acontece uma coisa que é fundamental. Pulse com a terra. Isso só acontece se você faz aterramento. Qualquer planta tem que ter um aterramento. Se ela não tem a raiz principal dela aterrada, ela morre. Eu moro em cima, além do formigueiro, né? Eu moro em cima de um morro. Toda a região que eu moro é uma mina de ferro. Eu morro de ver árvores lindas. Ela começa a secar de cima para baixo. Ela bateu num lajedo de pedra. Acabou o aterramento dela. Ela morre e não tem salvação. E nós também. Eu vou falar uma coisa dura. Nós estamos vivendo uma era de desaterramento. Então, se eu não sou aterrado na terra, eu estou fora da terra. Então, eu estou falando, eu sou uma célula planetária fora do corpo da terra. Qualquer célula fora do corpo está doente. Eu nem vou falar o nome da doença que todo mundo aqui sabe. Compreenderam o que eu estou falando? Ou você aterra e pulsa com a terra, ou você está doente. Você é uma célula que você não pertence ao planeta. Difícil, né? E a gente fica feito zumbi, andando na Terra, achando que faz parte da Terra. Hoje, se você entrar no Google, no famoso Google, e botar grounding ou aterramento, vocês vão encontrar muitas pesquisas que os médicos estão fazendo, especialmente no Oriente. Os japoneses estão fazendo um monte, porque eles trabalham muito, né, com a Tai Chi. O Tai Chi fundamenta no aterramento.
como a nossa, como é? Isso que a gente faz lá na Bahia. Capoeira. Se você não tiver aterramento, você não faz capoeira. Você vai estudar o efeito do aterramento no corpo humano. Eles encontraram coisas fantásticas. Tem hospitais no Japão que os médicos tiram os pacientes do quarto, levam para fora do jardim, tira o sapato do paciente, faz ele andar 15 minutos na terra, descalço. Tira o sangue antes do paciente descer, faz um estudo do sangue. Quando o paciente volta, eles fazem o estudo do sangue, modifica totalmente. Então, eles estão incluindo nos tratamentos andar 15 minutos descalço na grama, na terra, na praia, onde você tem chão. A terra. Então, uma das coisas fundamentais do trabalho da ADEPE é ensinar você a aterrar. E eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque eu não tenho esse tempo. Mas nós temos o ponto da acupuntura, que é o ponto R1, da sola dos pés, é a nossa raiz principal. Os chineses chamam esse ponto de a fonte borbulhante da vida. Se você não tem o R1 conectado com a Terra, você está fora da Terra. E hoje, nós estamos com a frequência da Terra, que era estável, 7,8, pulsando 40, 70, não sei quanto. Como é que você quer que o corpo sustente isso se você está desconectado da Terra? Muita gente pergunta assim, como é que você tem... O que você faz para ter tanta vitalidade? Eu respondo, eu ando descalço e respiro oxigênio, porque eu moro num lugar que tem oxigênio puro, né? Só tem árvore. Aí todo mundo ri. Gente, eu estou falando a verdade. Todo dia eu caminho descalço na terra. Eu moro num lugar que tem oxigênio puro. Não vou ficar doente, como saudável. E tenho drama igual todo mundo aqui, bastante na minha vida. Eu até brinco que eu sou especialista em fabricar drama. Eu aconselho, agora fazendo um parêntese aqui, eu aconselho vocês tirarem o sapato, já que vocês moram na beira da praia, 15 minutos por dia, pelo menos, descalço, aterrando. Não custa nada para ninguém. Eu moro no 10º andar. Eu moro no 10º andar, né? Vocês sabem que qualquer edifício, para ficar em pé, tem que ter o aterramento? Quem sabe disso aqui? Tem que ter aterramento, senão o edifício escangalha todo. Se você aterra, você pega o aterramento do edifício, você vai até a terra. Mas tem que estar descalço. Agora eu vou fazer minha propaganda, que eu vou fechar a fábrica da Havaiana. Você vê? Pior sapato do mundo para nós, o tênis e a Havaiana. Elas isolam você da terra. Tá bom. É o sapato que todo mundo usa agora. Tire ele 15 minutos por dia, vai andar numa terra. Não tem tempo. Se você não tem 15 minutos para andar na terra, morra de câncer. Não tem escapatória. Porque você está fora da terra. Você é uma célula cancerosa. Vamos embora, senão não acaba isso. Outro trabalho que nós temos muito forte dentro da ADEPE é o trabalho da
respiração consciente. Respirar conscientemente. A respiração todo mundo respira, senão tinha morrido já. A respiração consciente, não, esse. A respiração consciente, ela é importantíssima. Eu tenho que exalar o ar velho que está no meu pulmão, que não serve para nada. Já era. E inspirar o novo. Quando a gente está exausto, o que é que a gente faz? Não aguento mais. Não aguento mais o ar velho. Não entrou nada novo dentro de você. E quando a gente tem alguém enfermo, ou então muito trabalho para fazer, ou essa porcaria que a gente passa o dia inteiro na frente dela, que é maravilhosa, não é para dúvida, mas que eu prendo a minha respiração o dia inteiro. Na respiração automática, você está acumulando doença no seu corpo. Solte o ar. Quer ver? Solta o ar. Não, você chupou o ar. Não adianta chupar. Sabe por quê? Porque dentro de você tem no mínimo 1,5 litro de ar velho. E você pega nesse copo aqui, que já tem metade da água que eu tomei, então já está usada, e eu acabo de encher. Eu misturei a água limpa com a água usada. Se eu falo assim, exale. Toda vez que eu falo exale, a pessoa faz. Ela não precisa inspirar para exalar. Exale, por favor. Não tome ar, exale de novo. Não tome ar, exale de novo. Todo esse ar é velho. Não serve para nada. Então nós trabalhamos muito com a respiração. Não é para fazer respiração como o trabalho do Groff, que tem outro modelo. É retomar a vitalidade do seu corpo. Então, respirar é um dos trabalhos, então, base, aprender a fazer aterramento, ficar dentro do corpo, aconteça o que acontecer, aprender a respirar, sustentar a presença. Eu fico aqui cozinhando, pensando não sei no quê. Na conta que eu vou ter que pagar amanhã. E o amanhã nem sei se vai existir. Não é verdade? Então, esse é um trabalho. E um outro trabalho que nós temos, bem importante, é liberar do corpo físico tensões que a gente guardou ao longo da vida. Aí nós temos uma metodologia bem prática e bem importante para fazer isso. Também não posso gastar agora tempo fazendo a explicação disso. E ela é fundamentada no movimento do sistema neurológico, né? Nas células. Então, eu acho que nós temos um trabalho muito bem organizado, sem falar, eu acho, bem organizado, bem sistematizado. Hoje, a DEP tem uma metodologia fundamentada cientificamente em todo o sistema da neurofisiologia, em todo o sistema da respiração, em todo o sistema do aterramento, com fundamentos que a ciência chegou lá. E essa reorganização faz com que eu modifique a minha percepção da vida. O que é que a vida? O que é que eu estou querendo da minha vida? E como eu trabalho para transformar o que eu estou vivendo de uma forma que não é correta para uma forma que é correta. Não sei se você quer fazer. Todo o trabalho da meditação também, né?
fazer o realinhamento com o ser essencial. Quem estava falando? Se na expressão original de cada um de nós já está o ser essencial, por isso que já está, né? A gente só não lembra. Então, que a gente começa a trabalhar, vamos lá, na questão do corpo, você começa a se dar conta daquilo que você vai começar a observar aquilo que eu vou falar para você assim, aquilo que é mais simples para você, aquilo que é mais gostoso para você, aquilo que você faz mais facilmente. E aí, de alguma forma, você está começando a se realinhar a sua essência, né? Então, é um processo realmente. Vamos lá, outro propósito é despertar o curador interno. Se você está trabalhando, se não, você está se trabalhando, está trabalhando justamente aquilo que é a sua essência, né? É possível para você observar aquilo que está dissonante em você, né? Porque você está observando a essência, é uma frequência, e daqui a pouco você começa a se dar conta das impregnações, ou inclusive daquela permanência, que é o tempo uma coisa, mesma coisa sempre, você se dá conta das dissonâncias que estão em você. Se você se dá conta da dissonância que está em você, você desperta o seu curador interno, né? Não tem? Os terapeutas que estão aqui, eu falo assim, que o lugar do terapeuta é aquele que acompanha o seu cliente, né? Às vezes o máximo que ele está meio passo à frente do cliente para falar para ele, olha, esse daqui talvez você não precise dar espaço para não cair nesse buraco, mas você acompanha e ele vai se dar conta daquilo que ele precisa trabalhar em si, né? E por fim a gente fala do terapeuta centrado no ser, porque esse terapeuta ele precisa estar num lugar onde ele tem sustentando uma frequência dessa essência que está no lugar do cuidar, né? E essa frequência, em alta frequência, a gente fala de campos de informação, ele justamente vai estar centrado nesse ser que é, e por ressonância ele vai conseguir, por ressonância mesmo, ele vai conseguir trabalhar com o cliente. Inclusive, por ressonância, você consegue, treinando o corpo, perceber em que nível que está o seu cliente, como é que ele está. E não é uma questão só de um cliente fora. O primeiro cliente sou eu comigo mesmo, né? Nós trabalhamos 20 passos e é o começo desse trabalho de investigação. Aí depois cada um segue para outras escolas, ou então segue na DEP mesmo. A gente trabalha o sábado o dia inteiro, o domingo até meio-dia. Hein? 1 hora? Vocês acrescentavam 1 hora? Claro. Começa às 9. Vocês começam às 9. Então eles começam às 9 e vão até 1. Né? Hein? São os cariocas, começam às 9 horas. Tá bom. É um trabalho vivencial, a gente costuma dizer, né, quer dizer, volta e meia se repete na DEP, né, que a gente ensina aquilo que não pode ser ensinado, porque a gente trabalha a experiência do processo. É muito vivencial, é muito do lugar de você fazer contato, respirar a sua sensação, e apesar de ser em grupo, né, Aida, é muito individual, né? E o campo ajuda, reverbera nesse lugar da consciência, né? Uma coisa é eu estar, eu e um terapeuta. Outra coisa é eu estar num campo, num grupo, com uma intencionalidade e esse processo reverberar em mim no chamado dessa qualidade de transformação, que é uma das coisas mais sensacionais que eu vivi quando eu entrei na DEP e participei do grupo. O que acontece em mim a partir de me olhar num campo, né? Que é muito bonito. Então, é essa transformação. Quando a gente fala que é um trabalho vivencial, é porque durante uma classe, a gente não vai ficar fazendo teoria para vocês. A gente vai fazer trabalhos de
percepção corporal, de sensação corporal, do que é fazer aterramento. Né? Aí ele falou assim, põe os pés no chão. Né? Se você estiver num prédio, é só você focalizar um pilar e saber que ele está ancorado, sei lá, 4, 5 metros abaixo, sustentando o prédio. Né? Uma coisa importante que a gente fala assim, faz ground, fazer aterramento, não é uma coisa, uma fantasia. Nós temos terra no nosso corpo. Você dá conta o quanto de osso cada um tem no corpo. Osso é sílica, sílica é terra. Quanto de osso tem no corpo que está conectado com essa terra? Então, isso tem que ser experimentado. A gente fala, mas a ideia na escola é que se experimente cada uma dessas coisas que a gente vai estar trazendo. Né? Eu vou fazer a classe amanhã de multidimensionalidade. É possível experimentar multidimensionalidade. Experimentar no corpo. Porque o corpo é a nossa antena para qualquer percepção de dimensões ou de outras frequências. É o nosso dial, né? O corpo é o que dá essa possibilidade para a gente. Por isso que a gente fala assim, na primeira classe a gente fala, por que a DEP faz trabalho de corpo? Porque é a partir do corpo que a gente vai ter todas as informações necessárias. Não é a informação que está na mente. A informação ela é muito mais fidedigna do que a informação que está na mente. Então, quando a gente trabalha essa percepção, essa neurocepção, a sensação do corpo, ela te dá informação. E é uma informação binária. Ela é confortável ou é desconfortável. Pode observar. Sim. O corpo tem memória. Desde a concepção de cada um de nós, o corpo está gravado as memórias experienciais. Até agora. Senão eu começo a falar aqui, eu não paro também. Vamos lá. Se tiver alguma pergunta, por favor. Só uma observação, eu estou há alguns anos no processo terapêutico, como psicóloga, e eu percebi isso, né? Já até falei isso para a minha terapeuta, que eu procurei justamente, vocês falaram do aterramento, e eu procurei nessa busca toda atividades que eu ando descalça, assim, yoga descalça, biodança descalça, e biodança, não sei, para quem conhece, é muito vivencial também, parte de sensações no corpo, né? E pilates também, né? Então eu acho muito importante, em um dado momento eu percebi que esse aterramento, né, inconscientemente eu percebi que eu estava procurando atividades realmente de ficar descalça. Isso foi muito importante para mim. E estou gostando muito da palestra. Eu fiz o Curando a Criança Ferida em 2024, lá na Bahia, né, e foi muito, muito legal e bom ter essa oportunidade de vê-la aqui novamente. Obrigada. Quero agradecer aos depianos, a presença de todos aqui, todos que já estão na classe. A gente costuma dizer que tem um antes e depois da DEP. Porque não tem como a gente experienciar no corpo, sair da mente de um lugar totalmente diferente. Tem dança, que é terapêutico, tem tudo isso. A DEP é um conjunto de tudo isso. Porque tem várias formas da gente entrar no nosso corpo que eu não sabia que existia. E eu sou psicóloga, então assim, é só gratidão imensa pela presença da nossa mestra. Gratidão a todos, a presença de vocês. Nos brindou essa noite, uma honra e uma alegria estar com vocês mais uma vez. E uma boa noite para todos.